Senhoras e senhores, surgiu o Alviverde imponente na sua tela. Vamos falar do grupo do Palmeiras no Super Mundial, senhoras e senhores. E não só do Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras e de Messi. Cara, eu ainda não consegui entender como é que a gente vai falar de Palmeiras, de Messi e não vai falar de Barcelona, cara. Eu ainda não me acostumei que o Messi não é do Barça, velho. Não, ainda faz falta. Não é. Mas, senhoras e senhores, vamos falar do Palmeiras, do Inter Miami, o famoso time do Messi, ao Ali do Egito e o Porto, que completa o grupo A do Super Mundial, que começa a partir do dia 14 de junho, meu povo brasileiro. Então, Vitor, vamos analisar esse grupo, quem que passa dentro do grupo na nossa visão, e um pouquinho de cada time, né? Começando com Al Ali. O Ali, cara, é um time interessante, um time que sempre incomoda, né, nos mundiais. É um time que joga com frequência. Já no primeiro ano que começa lá em 2005, ele já participa. Começa mundiais com clubes de todos os continentes. 2006 ele faz um jogo duríssimo contra o Inter, perde 2-1. 2012 perde de 1-0 só do Corinthians. Pegou duas vezes o Palmeiras nos mundiais recentes que o Palmeiras jogou. Em 2020, terceiro lugar, é um 0-0 e o Ali vence nos pênaltis. Em 2021, na semifinal, o Palmeiras faz 2-0. E depois, em 2023, o Fluminense vence também, acho que 2-0. É uma equipe que normalmente perde para os brasileiros, mas perde num jogo bem duro. Os brasileiros têm que suar um sanguinho ali para vencer o Al-Ahly. Eu acho que vai ser muito isso falando de Palmeiras, né, principalmente. É uma equipe forte, uma equipe que acabou de ser campeã egípcia, 2 pontos à frente do Pirâmides, mas caiu na semifinal da Champions Asiática. Normalmente é a campeã. Nessa temporada acabou perdendo a final para uma Mamelodi Sundowns da África do Sul, acabou não chegando à final. Final que o vice-campeão egípcio está. O Pirâmides foi vice-campeão no Egito e está na final contra uma Mamelodi Sundowns. É uma equipe que tem muitos jogadores da seleção egípcia, que é a base da seleção egípcia, que pro futebol africano tem um investimento alto, um investimento grande, e é uma equipe interessante, é uma equipe que não é boba, não vai ter jogo fácil. Não vai ser assim, o Palmeiras vai chegar lá e vai golear o Al-Ahly. Não, vai ter jogo duro. É uma equipe forte, uma equipe interessante, é uma equipe boa taticamente, que tem alguns bons nomes ali tecnicamente que podem incomodar. É uma equipe que pode incomodar o Porto, que pode incomodar o Palmeiras e que é mais time que o Inter Miami. Então, é um time bem chato ali de se enfrentar. É o maior campeão da Champions africana, não tem nem o que dizer. É um gigante dentro do seu continente. A questão principal, igual você comentou, será que ser um gigante continentalmente é suficiente para ser competitivo dentro do grupo? Acredito que ele pode vender caro algumas derrotas, mas ainda assim é uma equipe mais limitada tecnicamente. A gente vê que, como você mesmo disse, nem dentro do próprio terreno, nessa temporada, eles estão dominantes. Então, é aquela equipe que pode até ser competitiva para os seus pares, mas na hora que você sobe um pouco o nível, é um pouquinho mais complicado, né? Olhando Inter Miami, para mim é um caso até parecido. Eu até ia zoar que é a cota Messi dentro do campeonato. Por quê? Entrou por ser país sede, porque a competição vai acontecer nos Estados Unidos, e ganhou a MLS Supporters Shield, do tipo. Foi uma manobra que o que aconteceu? O Inter Miami, antes do Messi chegar, era uma equipe de rabeira de tabela na MLS. É uma equipe nova e é uma equipe que sempre estava lá entre os últimos. Desde que o Messi chegou, é uma equipe que nas classificações gerais cresceu pra caramba. Na primeira temporada do Messi, que ele chega já na reta final, o time cresce, mas ainda não classifica para o playoff. Na temporada seguinte, se não me engano, passa em primeiro e perde
eu acho que já é a segunda temporada passada. E classifica em primeiro, que é o título que você citou aí, só que daí vai para os playoffs e perde já na primeira rodada. E aí fica meio feio, porque o campeão não foi, o campeão americano não foi, e o Inter Miami, que foi o campeão da primeira fase, tipo, se fosse aqui no Campeonato Carioca, o campeão da Taça Guanabara foi, e o campeão carioca não foi. Então, teve Exato. essa manobra. E nessa temporada, o time está em sexto lugar na conferência. Então, já não está tão bem quanto na temporada passada, que liderou a conferência. Agora já tá em sexto. Na Champions da CONCACAF, caiu na semifinal. A final vai ser agora no próximo final de semana, entre Cruz Azul do México e Vancouver Whitecaps, que é um time do Canadá que joga MLS. Então, perdeu na semifinal da Champions da CONCACAF para uma equipe americana. Não foi nem que perdeu para os mexicanos, que são normalmente os bichos papões lá da Champions da CONCACAF. Então, perdeu para um time, para um adversário doméstico. Então, não está sendo nem a melhor equipe doméstica, como foi na temporada passada. E é uma equipe fraca, é uma equipe que taticamente deixa muito a desejar, é um futebol mais lento, é um futebol fisicamente mais fraco da MLS. Eu acho que assim, vai depender do brilho do Messi, vai depender muito de uma boa competição do Luis Suárez, vai depender muito do Messi fazer determinados companheiros jogarem e fazerem uma boa competição. Eu acho que só assim pode, quem sabe, beliscar uma oitavas de finais, mas nada além disso. E se conseguir isso já é muito, porque assim, eu não vejo esse time vencendo o Palmeiras sem uma atuação estupenda do Messi. E eu acho que para vencer o Al-Ahly já vai precisar de uma atuação muito forte do Messi e do Suárez. O Palmeiras mais ainda. E o Porto ali no mesmo nível do Palmeiras. Para vencer vai ter que ter uma atuação mágica do Messi. Então, o Messi vai precisar ser o Messi lá do Barcelona, coisa que a gente sabe, ele ainda está jogando muito, mas ele já não é aquele. Ele vai ter que ser aquele Messi para carregar o Inter Miami até umas oitavas, por exemplo. E ainda assim eu acho pouco provável. Cara, perfeito. Vai depender totalmente de um milagre do Messi, vamos falar por português bem claro. É uma equipe limitadíssima e que eu acho que o que joga a favor do Inter Miami, o único ponto positivo, além de ter Messi e Soares, é o fator medo. No sentido assim, as outras equipes podem jogar tentando marcar excessivamente o Messi para não deixar ele jogar e permitir que ele, às vezes, com algum passe, alguma jogada, consiga abrir espaço para o companheiro contribuir. Acho que os companheiros dele, tirando o Soares, são bons o suficiente para contribuir? Não. Mas é um time que, baseado ali num jogo totalmente focado no Messi, talvez consiga fazer alguma coisa. Quem assiste Todo Mundo Deu Cris, lembra daquele episódio do Switch, que todas as jogadas do técnico era passar a bola pro Cris arremessar no campeonato do basquete. É o mesmo princípio. É o jogo do Switch. Na dúvida, toca pro Messi. O zagueiro vai tocar a bola pro Messi, o atacante vai tocar a bola pro Messi, o técnico vai tocar a bola pro Messi. Vamos ser o português bem claro. Mas se não conseguir fazer do Messi algo acima da média, lanternaço / saco de pancada do grupo. Pra mim não tem nem muito o que dizer. Que é o Vitor. E o Palmeiras? Nosso primeiro brazuca que vamos analisar. A piada é Palmeiras não tem mundial. Pois então, será que vai passar a ter? Não terá mundial ainda. Não será dessa vez. O otimismo já acabou na piada. Infelizmente, para o torcedor do Palmeiras, não será dessa vez, por conta da qualidade dos europeus. Para quem assistiu o nosso primeiro vídeo lá, eu falei bastante ali sobre os europeus e como eles são os favoritos para a competição. Mas, falando do Palmeiras, acho que hoje o Palmeiras é o melhor time da América do Sul. E a América do Sul, sendo o segundo melhor continente, mostra que o Palmeiras está entre ali as equipes mais fortes desse Mundial. Está no 50% mais alto.
E o Palmeiras tem um baita elenco pensando para o futebol sul-americano, para o futebol brasileiro. Cara, é um timaço. Você tem o Everton, você tem Gustavo Gomes, você tem Murilo, você tem vários meio-campistas ali de qualidade, Richard Rios, Veiga, Estevão, você tem o Paulinho, que começou a jogar agora no Palmeiras, mas que tem muita qualidade, Vitor Roque, que é um jogador que ainda precisa crescer no Palmeiras, mas que tem muita qualidade, você tem o Estevão, que é o craque desse time, você tem opções para mudar o time, para mudar o estilo de jogo de nível parecido em praticamente todas as posições. É uma equipe que começou a temporada meio devagar ali no Paulistão, tanto que perde o campeonato para o arquirrival, para o Corinthians, mas fez uma Libertadores de 100% de aproveitamento, ganhou 6 jogos com muita tranquilidade, ganhou até na altitude lá de La Paz, que a gente sabe que é muito difícil, meteu 6-0 no último jogo, no Brasileirão, ok, perdeu para o Flamengo em casa, mas é o líder, está jogando bem na maior parte dos jogos no Brasileirão. Cara, é uma equipe que tem muita qualidade. Assim, para mim é muito mais time que o Inter Miami, como a gente citou anteriormente. Talvez o Messi possa ser um diferencial para dificultar a vida do Palmeiras nesse jogo. O Al-Ahly é uma equipe interessante, uma equipe que tem a sua qualidade, uma equipe que taticamente pode dificultar, defensivamente ele se fechando, pode dificultar um pouco mais a vida do Palmeiras, mas acho que é um time que o Palmeiras pode ganhar. Pode fazer ali um 1-0, um 2-0, um 2-1, dá para vencer. O Palmeiras é favorito. Contra o Porto, eu acho que é o jogo mais difícil, já é o jogo da estreia, e para mim é o jogo que tende a definir o líder do grupo. Mas o Palmeiras pode ganhar do Porto. Eu acho que, sim, falando dos confrontos entre brasileiros e europeus nesse Super Mundial, pelo menos da primeira fase, caso a gente tenha algum na próxima fase, mas os que já estão postos, eu acho que é o mais acessível. Falando tanto da qualidade do time brasileiro quanto da qualidade do time europeu. Então o Palmeiras tem condições, inclusive, de brigar pela liderança desse grupo. Brigando pela liderança do grupo, o Palmeiras não vai ter um adversário mais fácil na segunda fase, porque acho que vai ser PSG ou Atlético de Madrid. Então tanto faz, pensando no adversário da segunda fase, ter primeiro ou segundo. Muda pouco. É lareira ou churrasqueira? Não Ou do mesmo vai jeito. mudar grande coisa. Mas, cara, o Palmeiras tem condição de ser primeiro desse grupo. Acho que não será zebra se perder esse primeiro lugar para o Porto, mas não será zebra se o Palmeiras for o primeiro colocado do grupo. Então, o Palmeiras é o brasileiro que mais tem condição, não só de se classificar, mas como eu diria que para mim é o único que tem chance de ser primeiro. Ironicamente, a gente olhando para o Palmeiras, com tudo que você falou, é um time que a gente fala do quanto que o futebol brasileiro é volátil, né? Você começa a temporada com críticas ao Abel por perder o Paulistão, agora a gente está chegando à conclusão de que o brasileiro, talvez, junto ali talvez o Flamengo também entre um pouco com. O Flamengo e o Fluminense entrem um pouco com essa pressão, mas acho que menor. O Palmeiras talvez é o time que seja mais cobrado por se classificar. É o brasileiro que vai ser mais cobrado e mais sacaneado se não conseguir. Então a gente saiu de um cenário onde o Palmeiras, não tá entregando, ainda vendeu o Estevão, Paulinho teve lesão, Vitor Roque contratado, mas demorando a engrenar, um cenário bem pessimista para o torcedor do Palmeiras. Virou um cenário onde a gente está falando, cara, o Palmeiras pode ser primeiro do grupo num grupo com o Porto. Então, a gente vê a importância, primeiro, do chaveamento, porque o chaveamento é bem acessível, e o segundo ponto é você falar de um Palmeiras que conseguiu melhorar e melhorar muito na temporada, né? Porque você não faz a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores à toa. Tem uma organização. É claro, o grupo do Palmeiras na Libertadores não é um bicho de 7 cabeças, mas é interessante ver essa evolução do Palmeiras ao longo da temporada. E falando agora dos portugueses com certezas, o Porto de Portugal, né, menino Kelvin? Se fosse o Porto, que jogou Intercontinental lá,
que tinha Lúcio Gonzalez, que tinha Carlos Alberto, seria um baita de um time. Mas não é. Então. Cara, se fosse aquele Porto campeão da Liga Europa de 2011, que tinha Hulk, Falcão Garcia, tinha, se não me engano, Rames Rodrigues, era um baita time. É Jogava, bem abaixo. jogava por música aquele time de 2011. Mas o time atual é bem inferior àquele. É inclusive um dos portos mais fracos dos últimos anos. Tanto que normalmente Porto e Benfica brigam ali pelo título português. E o Sporting normalmente é a terceira força. O Sporting agora acabou de ser bicampeão. O Sporting ganhou os últimos 2 anos e o Porto ficou em terceiro. O Porto nem classificou para Champions. Assim como já não jogou nessa temporada. Já jogou Liga Europa e não foi bem na Liga Europa. Não chegou às finais das duas. Tem 2 Copas em Portugal, não chegou à final de nenhuma. Então a temporada do Porto foi muito ruim. E o Porto não tem tantos nomes assim de qualidade como a gente já viu lá atrás. Um grande jogador que o Porto tem, Diogo Costa, o goleiro, um goleiraço. Um dos melhores goleiros do mundo hoje. Pra mim, baita de um goleiro. Mas assim, você não vai ver nas outras posições nomes tão bons quanto o Diogo Costa. Na zaga, você não tem nenhum grande nome. Você tinha o Pepe, que parou no final da temporada anterior. Mas hoje você não tem assim grandes nomes. Você tem um PP, bom jogador, mas é brasileiro, mas tem um jogador melhor no Palmeiras. Estevão, por exemplo, joga mais que o PP. A minha risada foi, pô, quando, cara, o Pepe com. Cara, estourando aí, acho que o Pepe deve ter fez mais de 20 anos de carreira. Quando o Pepe, com mais de 20 anos de firma, é o grande nome, talvez explica a má fase do Porto. Não, eu só discordo porque o Pepe jogava demais. E Sim, mesmo sim, ele é depois bom. dos 40 anos, ele ainda jogava pra boné. Sim, ele é bom pra caramba. O problema que eu tô falando é a questão da renovação. Porque muita gente brincava chamando o Porto de toque de Midas, né? Ele comprava o jogador na América do Sul, jogava 2 temporadinhas e vendia 3, 4 vezes mais caro. E essa temporada não é o caso. Daí você vai ter alguns bons nomes. Ele tem o Alan Varela, que é um volante argentino, que é um bom jogador. Você tem o Fábio Vieira, que é um meia português ali, que teve passagens apagadas por Arsenal e Liverpool, mas que ali no Porto é titular, um bom jogador. Francisco Silva, Francisco Moura, que é um ponto, um meia ali pelo lado esquerdo também, que tem a sua qualidade. Tem o espanhol, centroavante Samu Morodion, que é um ótimo jogador, ali um jogador que faz bastante gol. Acho que é um dos destaques. E o principal destaque é o ponta, mais ponta esquerda, ali um segundo atacante, que é o Rodrigo Mora, que é uma joia portuguesa, 18 anos, e começou a ganhar chances nessa temporada e fez já alguns gols durante o ano. Um jogador que pode se destacar nesse Super Mundial e que já para as próximas temporadas, inclusive, deve pintar em outras ligas, em outros clubes até mais endinheirados, com mais potencial do que o Porto. Mas realmente, como a gente já citou aqui, falta um samba-lelê para esse Porto. Inclusive, eu acho que hoje o Palmeiras me parece até mais time que o Porto. Pra você ver, acho que ou, talvez é o europeu que todo mundo imaginava, pô, quem tiver no grupo que tiver com menos. Como são 12 europeus, e são praticamente ali. Como é sempre tá um por grupo, é de se imaginar que algum europeu acabaria com adversários de outro continente que, na visão europeia, seriam mais acessíveis. E quem, entre aspas, ganhou o presente foi o Porto. Só que a questão é que o Porto também é acessível para os demais. A cena é tipo, sabe, o meme do Homem-Aranha que um aponta pro outro? Aí tipo, eu posso vencer você, mas eu também posso ganhar de você. Então meio que criou essa questão, porque ao mesmo tempo que Al-Ahly, Inter Miami e Palmeiras são acessíveis para o Porto, Palmeiras, olha, cara, Porto é um europeu acessível, é o europeu viável. O Inter Miami, da mesma forma. Pô, olha, cara, é a minha oportunidade de quebrar a banca. Então, é um grupo que ganhou muito mais
tempero, ganhou muito mais dificuldade, ganhou muito mais equilíbrio do que a gente imaginava pelos contornos que a temporada vem tomando, né? E, Kelvito, para você, primeiro e segundo do grupo, quem serão? Hora dos nossos Acho que palpites. até para ser coerente por tudo que a gente falou de time a time, eu vou de Palmeiras em primeiro e Porto em segundo. Mesma coisa, Palmeiras primeiro e Porto segundo. Acho que Palmeiras vai conseguir o primeiro lugar do grupo, Porto vai ser o segundo, e você um pouquinho maldoso, eu tô achando que o Inter Miami vai ser o lanterna do grupo. Tem grandes chances. Vão Tem passar o grandes cerol. possibilidades. Vai ser um jeito feio do Messi jogar muito provavelmente seu último Super Mundial. Primeiro e último, né? Mas tô achando que vai ser esculacho. Mas é isso. Isso para ele. Torcida do Inter Miami, please don't say bad words to us. Não xinguem a gente, mas é isso. Vitor, seguimos para daqui a pouco, em breve, logo mais, falar do grupo B? Exato, é uma série falando de todos os grupos. Começamos do começo pelo grupo A, seguimos para o próximo vídeo, grupo B. Então, não percam, vamos destrinchar todos os grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É isso, galera. Super Mundial é no HDJ Futebol Clube, o melhor canal de resenha, entretenimento e comentários aleatórios que vocês vão encontrar em todo o YouTube. Valeu!